seja muito bem-vindo ao Aliança da Soja, um programa para impulsionar, capacitar e conectar os elos da cadeia produtiva da soja. A partir de hoje, vamos trazer aqui, na tela do Canal Rural, toda segunda-feira, às 1h35 da tarde, temas sobre tecnologia, mercado e logística e tem ainda clima, manejo, boas práticas e muito mais. O programa Aliança da Soja é uma parceria entre a Biotecnologia Intacta 2 Extend e o Canal Rural. E no programa de estreia vamos falar de pesquisa, manejo, projeção de safra e ainda políticas agrícolas. Mas antes, para a gente começar, vamos entender o atual cenário e o futuro da soja brasileira, que nos últimos 10 anos, segundo a Conab, a produção do grão cresceu cerca de 80%. Um dos principais ativos do agronegócio brasileiro, a soja, passou por uma transformação na última década. A safra nacional saiu de 75 milhões na temporada 10-11 para 135 milhões de toneladas neste último ciclo. Nesse período, a produtividade subiu de 51 para 58 sacas por hectare, levando o Brasil ao primeiro lugar no ranking mundial de produção. A projeção é que o país siga na liderança mundial, à frente dos Estados Unidos, com uma produção estimada em 119 milhões de toneladas, segundo o USDA, o Departamento de Agricultura norte-americano. Antes de atingir a marca de maior produtor mundial da oleaginosa, o país chegou ao topo do planeta nas exportações de soja em grão. Em 2020, foram embarcados 82 milhões de toneladas e, neste ano, as projeções da Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ABIOV, apontam vendas externas de 86 milhões de toneladas. E falar de recorde é relembrar o maior embarque de farelo de soja em um único navio. No mês de abril deste ano, o graneleiro navio Pacific Mira atracou no corredor de exportação do Porto de Paranaguá e embarcou para a Holanda mais de 108 mil toneladas do produto. A soja é plantada em 4% do território brasileiro. São 38 milhões de hectares cobertos com a lavoura do grão. A alta produtividade brasileira permitiu que a relação de crescimento de área fosse muito menor diante do salto de produção em uma década. Isso é sustentabilidade no agro. Números grandiosos conquistados a partir de uma cadeia que envolve pesquisa, desenvolvimento de sementes, produção, processamento, comercialização e exportação. E a missão do Aliança da Soja será contribuir para conectar esses agentes da cadeia produtiva com muita informação sobre mercado, manejo e as novas tecnologias aplicadas ao grão. Os números mostram a potência da soja brasileira. E olha só, de acordo com a Conab, a safra 2021 foi de 135 milhões e 900 mil toneladas. Já para a temporada 21-22, a projeção é que o Brasil se mantenha como o maior produtor, devendo colher 141 milhões de toneladas. Para falar sobre esse assunto, então, eu converso agora com Fernando Henning, que é pesquisador da Embrapa e já aparece aqui na nossa tela. Fernando, a gente falou aí sobre esse crescimento nos últimos 10 anos e a gente sabe que a Embrapa, né, a pesquisa, a ciência tem um papel importante nesse crescimento, inclusive na região do Cerrado, onde a Embrapa aí, com todo o processo de pesquisa, transformou a produção brasileira. Eu queria entender, aí falando em nome da Embrapa, quais são as novas variedades que estão sendo desenvolvidas, com que foco, né? O que o mercado está pedindo? Tá ok. Primeiramente, muito obrigado, prazer estar aqui junto com todos, né? O que a gente pode esperar da pesquisa no médio e no longo prazo é exatamente isso. Primeiro, ela tem que estar em harmonia, em parcimônia com o setor. Se o setor vem passando por alguma dificuldade, né, por algumas dificuldades, ele tem que vir até a pesquisa para procurar um auxílio. E isso a gente tem procurado manter nos últimos anos, né? E
com certeza, o produtor rural ele é um elo essencial também da parte da pesquisa, porque através das demandas que ele demanda de todos nós, né, não apenas da Embrapa, mas do setor de pesquisa em geral, que nós conseguimos entregar essas respostas. Atualmente, o nosso foco como Embrapa Soja, ele vem se tornando cada vez mais aprofundado, principalmente na parte de estresses bióticos e abióticos. Por exemplo, seca, né? A ferrugem da soja. Então, a gente vem cada vez mais trazendo ferramentas novas para o nosso portfólio de geração de novas cultivares, como, por exemplo, engenharia genética de precisão, a própria parte de bioinsumos, né, que é para você, utilizando da variabilidade natural de micro-organismos que se encontram na natureza, tentar achar aliados que te auxiliem cada vez mais na geração de novos ativos, que auxiliem o homem do campo nessa batalha diária dele aí, para conseguir colher bons frutos, como vocês bem mostraram nesse vídeo anteriormente. Tá certo, Fernando. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Voltamos aí numa próxima. Obrigada. Obrigado. E agora, eu vou chamar aqui para conversar com a gente o Pedro Cristofoletti, que é consultor da PJC Consultoria. A gente vai ampliar um pouquinho o tema aí. Falamos agora com a Embrapa, a importância da pesquisa. E agora eu converso com o Pedro, então, falando um pouquinho dos desafios do produtor. E um dos principais problemas encontrados na lavoura é combater as ervas daninhas mais resistentes. Pedro, nesse sentido, né, qual que é o manejo adequado? O que o produtor pode fazer aí quando o herbicida acaba não combatendo o problema? Obrigado aí pela oportunidade de participação do programa Aliança da Soja. Satisfação enorme. Hoje, o produtor ele precisa obter altos tetos produtivos para que ele tenha lucratividade e sustentabilidade no negócio. Porém, existem alguns fatores redutores de produtividade que interferem nesse processo produtivo, no potencial do ambiente de produção. E um dos principais fatores é a infestação de plantas daninhas. As plantas daninhas, elas reduzem o potencial produtivo de forma muito significativa, chegando às vezes a reduzir 20% a 30% da produtividade. E hoje, a principal forma de controle das plantas daninhas são os herbicidas. Porém, o principal desafio que o produtor enfrenta hoje é a presença de plantas daninhas resistentes aos herbicidas, principalmente ao glifosato. Então, o produtor ele precisa adaptar novas tecnologias, novas formas de manejo para evitar a interferência dessas plantas daninhas, né? Eu estou, inclusive, participando agora de um evento aqui no Mato Grosso, né, da ProSoja, onde nós observamos aí a grande dificuldade, o relato dos produtores no controle de certas ervas daninhas, como o amargoso, o capim-pé de galinha, o caruru e outras ervas. Então, é muito importante que o produtor hoje esteja atento a todas as técnicas, porque nós não podemos perder produtividade pela infestação das plantas daninhas, senão a sustentabilidade econômica do produtor hoje na soja, apesar desses altos tetos produtivos, devido ao alto custo de produção, ele precisa manter a sua soja no limpo, sem interferência na produtividade. Tá certo, Pedro. Muito obrigada aí pelas suas informações, trazendo toda a sua experiência aí como consultor e para o produtor ficar atento, né? A tecnologia é importante, mas o manejo adequado faz toda a diferença, né? Obrigada, viu? Sem dúvida. Importante aí as informações do Pedro Cristofoletti, falando sobre o manejo eficiente que faz toda a diferença para a produtividade. E nos próximos programas do Aliança da Soja, nós vamos falar aqui sobre capacitação e também dicas técnicas para boas práticas. O Aliança da Soja vai para um rápido intervalo. Na volta, vamos falar sobre expectativa de safra. Conversamos com um produtor do Rio Grande do Sul que planta em solo de arroz e ainda também sobre a importância das políticas agrícolas. É rapidinho, a gente volta já já.
Programa Aliança da Soja já está de volta e neste bloco vamos falar um pouco sobre produção e projeção de colheita. Nós conversamos com um produtor lá do Rio Grande do Sul que alterna o plantio de soja com o arroz. A técnica tem dado tão certo que a expectativa para a próxima temporada é de safra cheia. Na propriedade do Fábio Eckert, em Tapes, Rio Grande do Sul, a média produtiva é de 65 sacas por hectare. Com as novas tecnologias disponíveis e manejo eficiente, a meta é chegar a 100 sacas por hectare. Até pouco tempo atrás, quando se falava isso, né, falava 100 sacas por hectare, a gente se assustava um pouco, né? Hoje a gente está vendo produtores, nós mesmos conseguimos isso já em, sei lá, mais de 20% da fazenda já passar de 6 mil quilos, devido a essa tecnologia nova, né? De variedades, de produtos, a soja bem nutrida. No meu ponto de vista, em questões de 4, 5 anos, a gente já vai estar ouvindo falar esse número de 100 sacas por hectare, e aí vai ser um número comum. Na fazenda, o solo se divide entre o plantio de soja e arroz. A dificuldade na produção de soja é controlar o excesso de água. Como a gente planta em terra muito baixa mesmo, planície, parelho, a gente tem áreas 1 metro do nível do mar. Aí chove 100 milímetros, essa água tem que sair tudo em 24 horas. Então a gente tem que estar preparado com canal, com bomba de irrigação para tirar essa água. Apesar dos desafios, o produtor está otimista com a próxima colheita. Eu aqui, quando é ano de pouco menos de chuva, é ano produtivo. Tanto que os 2 últimos anos foi seco e para a gente foi os 2 anos mais produtivos nossos. Então, está desenhando outro ano bom para nós, que a gente fica um pouco apreensivo com o resto do estado, né? Então, a gente está bem confiante que vai ser uma das melhores safras da história nossa. Muito bacana a projeção positiva para a colheita do Fábio lá em Tapes, no Rio Grande do Sul. E a mesma expectativa acontece para a produção nacional. De acordo com a Conab, o Brasil deve colher na temporada 21-22 141 milhões de toneladas. Crescimento de 3,9% em relação ao período anterior, registrando um novo recorde nacional. E para auxiliar o produtor com custeio para o plantio e mesmo investimento para a lavoura, o Plano Safra deste ano, apesar do atraso, liberou 6,3% a mais que no ano passado, somando o crédito de 251 bilhões e 22 milhões de reais. E sobre esse assunto, eu conversei com Guilherme Bastos, que é secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, para saber se o crédito liberado vai atender às necessidades do produtor rural. A expectativa é que a gente possa cada vez mais atender quem tem menos acesso, né, a esses recursos. Então, esse é um processo que, inclusive, vem sendo perseguido, né, aí no âmbito da gestão da ministra Tereza, né, com muito afinco para realmente dar mais acesso para quem precisa de recursos de crédito, como a gente viu o crescimento dos recursos para a Pronaf e até para a Pronamp. O nosso programa, né, tem esse objetivo de unir todos os elos da cadeia, falar aí com todas as pontas, representantes do setor e o próprio produtor, claro. E aí eu queria uma palavrinha sua representando aí o poder público. Essa união precisa realmente acontecer, esse elo, esse leque aberto, né? Precisa, esse daí é muito bem comentado. Só para lembrar, aqui debaixo aqui da Secretaria de Política Agrícola, nós coordenamos mais de 30 câmaras setoriais, né, que é onde exatamente acontece essa discussão da cadeia produtiva como um todo. Então, é importantíssimo e o governo tem que fazer esse papel exatamente de poder coordenar e fazer com que as cadeias funcionem corretamente, né? Então, temos que olhar também para as nossas obrigações, ver aquilo que a gente pode contribuir, mas a gente também tem que pedir essa coordenação, que ela aconteça, porque é fundamental para o benefício de todos, né? Então, isso realmente é essencial. E o Aliança da Soja de hoje fica por aqui. Acompanhe a gente nas redes sociais do Canal Rural. E olha só, eu espero você na próxima segunda-feira, às 1h35 da tarde. Muito obrigada pela sua audiência e até lá. Tchau, tchau!